Os carboidratos são biomoléculas de grande importância biológica e formam a classe de biomoléculas mais abundante do nosso planeta. Essas moléculas são formadas fundamentalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio. Daí a denominação de hidratos de carbono. Vale também salientar, no entanto, que outros átomos podem estar presentes em suas moléculas, como é o caso do nitrogênio encontrado na quitina, que forma o exoesqueleto de Os carboidratos são as principais fontes de energia de uma célula, além de fazerem parte da composição de ácidos nucleicos e da parede celular. Chamados também de glicídios, hidratos de carbono e açúcares, estas substâncias são encontradas geralmente em alimentos de origem vegetal, como batatas e feijão, e apresentam em sua composição o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Podemos classificar os glicídios em 3 grupos, utilizando como critério o seu tamanho e a sua organização. São eles os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos. Função dos carboidratos: armazenamento energético. Plantas possuem um pigmento verde chamado de clorofila, que é capaz de absorver a energia luminosa proveniente do sol. Utilizando o gás carbônico do ar e a água captada pelas raízes, as plantas são capazes de converter energia solar em energia química no processo de fotossíntese. As moléculas de glicose produzidas combinam-se e formam o amido, polissacarídeo responsável pelo armazenamento energético em órgãos vegetais. Estruturação celular. A célula vegetal é a unidade formadora do tecido das plantas, sendo constituída de organelas e material genético, delimitados por uma parede celular. O principal componente da parede celular é a celulose, um polissacarídeo composto por inúmeras moléculas de glicose. Fornecimento de energia. Os seres humanos obtêm energia através da alimentação. Quando ingerido, o carboidrato é decomposto por enzimas específicas em unidades menores de açúcares até que se produza a glicose. Essa energia liberada é utilizada, por exemplo, pelo sistema nervoso, sendo o cérebro o principal consumidor. A energia dos neurônios é proveniente quase que exclusivamente da glicose. Exemplos de carboidratos. Celulose. É encontrada na parede celular da célula vegetal e é formada por unidades de glicose. É um carboidrato fibroso, resistente e insolúvel em água. Um fato interessante é que a madeira é formada de quase 50% de celulose, enquanto a fibra de algodão são praticamente 100% celulose. Quitina. É um polissacarídeo encontrado na parede celular das células de alguns fungos e também na composição do exoesqueleto de artrópodes, como por exemplo, insetos e crustáceos. Glicogênio. É a principal reserva energética dos animais e é formado pela união de várias moléculas de glicose. Esse glicogênio é encontrado armazenado no nosso fígado e também nos nossos músculos. Quando necessitamos de energia, o glicogênio é quebrado em glicose e será utilizado pelas células. Classificação: monossacarídeos. Não podem ser hidrolisados em compostos mais simples, como por exemplo, glicose, frutose e galactose. Disacarídeos. Compostos por 2 monossacarídeos, como por exemplo, maltose, que é a glicose mais glicose. Sacarose, que é a glicose mais frutose. E a lactose, que é a glicose mais a galactose. Polissacarídeos. Polímeros compostos por centenas e milhares de monossacarídeos, como por exemplo, amido. Importância econômica e científica. Tendo em vista que os principais alimentos que contêm carboidratos e que estes são extremamente necessários para o nosso corpo,
tornam-se importantes para a economia, pois precisamos consumir estes alimentos. Por exemplo, o arroz é um alimento que não falta na mesa do brasileiro. Com isso, os carboidratos se tornam a matéria-prima das indústrias de alimento.